Olá, minha gente. Boa tarde a todas, a todos. Como fazemos sempre, nós vamos renovar aqui o pedido para que vocês nos ajudem a replicar essa informação nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, né? Nós temos recebido aqui várias personalidades ligadas a vários ramos do comportamento humano que nós consideramos que tem importância no cotidiano, que tem reflexo na nossa qualidade de vida. Já trouxemos o pessoal ligado à cultura, ao meio ambiente, a direito trabalhista. E agora nós estamos hoje aqui, temos a alegria de receber a Vanessa Argolo, né, que é especialista em comunicação pela Universidade de São Paulo, né, que é aluna da UFSCar, né, da pós-graduação da UFSCar em comunicação, e que tem feito um trabalho muito importante, né, no combate às notícias falsas, ou pelo menos tem feito um esforço para instruir as pessoas de como lidar com esse universo das indústrias falsas, né? Ela tem um projeto Me Respeita, que é muito importante, que tem mais de 60 mil pessoas participando. Então, nós vamos aqui tentar hoje trazer as impressões da Vanessa e informações para que, neste momento importante que nós estamos vivendo, nós estamos aí há 18 dias de eleições gerais no Brasil, não é? E, ultimamente, as eleições têm sido influenciadas, em grande parte, por uma indústria de comunicação que utiliza notícias falsas, completamente falsas, ou deturpações de notícias verdadeiras, de tal forma a alterar o sentido dessas notícias, o que é ainda pior, né? Então, o nosso objetivo aqui é isso, é alertar as pessoas a respeito da importância de não cair no conto do vigário. Mais ou menos é isso, né? Fica à vontade, então, Vanessa, para fazer a tua apresentação inicial, para dizer a respeito do que você precisa discorrer, e depois nós vamos passar aqui a trocar informações e trazer as perguntas, inclusive, dos nossos amigos que estão aí participando dessa conversa. Tá bom? Fica à vontade, então. Boa noite a todas, todos e todes. Meu nome é Vanessa Argolo. Gente, só realmente para colocar vocês, né, o Me Respeita é um projeto de pesquisa que eu estou realizando. Ele começou em 2015, começou online, né, o projeto, e a ideia era, desde o começo, esclarecer as pessoas a comunicação, ou seja, comunicar de forma fácil as pessoas sobre as questões, principalmente questões importantes, né, que nós vivemos no dia a dia, principalmente vendo que, como moradora da periferia durante 34 anos, no extremo sul da Zona Sul de São Paulo, no Grajaú, eu via muitas TVs e muitos lugares, né, nas casas das pessoas, a TV aberta transmitindo jornais que a gente chamava de jornais pinga-sangue. E eu queria muito entender por que aquilo acontecia. De alguma forma, a comunicação que aquelas pessoas viam era uma comunicação violenta. E aí o Me Respeita, ele surgiu literalmente para que eu começasse a entender o início de tudo, o princípio de tudo, e por que essa comunicação chegava até as pessoas dessa maneira, principalmente num país como o nosso, em que índices, né, eu estou falando para vocês aqui nesse momento, mas os índices do IBGE de 2019, porque o IBGE também estava passando, né, por um desmonte, né, de 2018 para cá, e agora que o IBGE está passando nas casas para fazer, né, o censo, né, 2022, 2023, na verdade, né,
novamente nós vamos ter novos números, mas de 2019, tanto o IBGE quanto o PNAD, os números para pessoas que têm apenas ou sequer o ensino médio são 52,2% da nossa população no país. Fora isso, até 7% entre analfabetos e analfabetos funcionais. Então, se a gente for somar, nós temos quase 60% da nossa população, né, que tem apenas ou sequer o ensino médio. E aí, minha curiosidade foi entender por que essas pessoas recebiam essa comunicação truncada, né? É uma comunicação muito violenta que causa medo nas pessoas, você fica acuado de alguma forma. Essas pessoas, elas acabam se sentindo com essa desinformação, né? Elas se sentem, de alguma forma, incompetentes, porque veículos comerciais de comunicação transmitem a ela o que é bom e o que é melhor, né? Porque você também pode, se você trabalhar duro, você também pode ter uma boa vida. E isso também faz parte, eu fui entendendo, Mário, que isso faz parte da desinformação, de todo o processo inicial de desinformação, que era justamente o que eu queria compreender. Como começou tudo isso? Né? Onde surgiu todo esse processo? E aí eu fui trazendo isso para o meu estudo. É importante você falar, começar falando da televisão, né, que é um veículo anterior à internet, Sim, porque total. muitas vezes a gente tem a impressão que a indústria de notícias manipuladas e falsas, né, começou com a internet, e isso não é verdade, né? Não, não é verdade. Muito pelo contrário, começou no offline, Uhum. no offline e para ter um registro. E ó, detalhe, Mário, eu no estudo ainda não consegui identificar quando começou antes e assim, século 15 para 16, tá? Esse é o primeiro estudo, tá? Então significa que lá atrás isso também já existia de alguma forma. Então o offline total, né? E século, obviamente, 1500, calha justamente no início de tudo no nosso país, né? Em que, inclusive, tem um livro, Mário, que eu vou deixar aqui para vocês, se vocês quiserem ler, é o Livro Obscuro do Descobrimento do Brasil. O autor, Marcos Costa, ele fala sobre as caravelas serem as startups do século 14, 15 e 16. Então, as caravelas recebiam eles recebiam muito dinheiro para fazer essas explorações, para sair explorando. E aí as desinformações começam justamente nesse processo. Pedro Álvares Cabral desbravando, né? O herói, aquela coisa toda. Então já começa o erro daí. A desinformação, as pessoas já realmente já assumindo, né? Ele era um herói, ele desbravou, ele foi, entendeu? Então, já, obviamente, processos da colonização com o sistema econômico junto. Então, a gente acabou descobrindo que unindo os dois, obviamente, a desinformação foi ganhando proporções, assim, astronômicas. Então, nós estamos falando de offline 1500, né? Entre aspas. Basicamente do início do uso da imprensa, né? Do uso da imprensa. Quando se inventa a imprensa, antes acho que já havia uma manipulação, porque os copistas, né, que copiavam os livros, acabavam muitas vezes manipulando as informações dos livros, e não havia como contestar, né? Mas vindo para a nossa realidade, qual a tua visão a respeito do impacto destas notícias falsas, especialmente as notícias falsas veiculadas pela grande imprensa e pela internet? Qual o impacto disso no exercício da cidadania e na qualidade de vida das pessoas? Olha,
a questão de qualidade de vida, isso faz parte do processo também do estudo, né? Que o Me Respeita, ele une a comunicação e a psicologia, né? E a educação no geral. E nesse processo de unir a comunicação à psicologia, faz parte do trabalho, inclusive, pesquisar os autores, psicólogos, psicanalistas e tudo mais. E a gente percebe que nesse processo de desinformação, que já tem séculos, o processo é o mesmo, ele não muda, Mário. Ou seja, quanto mais eu mantenho as pessoas numa redoma, né, violenta, de muita violência, de muito preconceito, de falta de informação, quanto mais essas pessoas ficam nisso, mais elas vão discutir entre si, não vão ter, elas vão ficar praticamente numa casinha, que a casinha neoliberal, casinha individualista, que a gente chama, que é, entre aspas, tá, pessoal, que faz parte do estudo, mas é uma casinha do individualismo em que as pessoas produzem, consomem e ostentam o tempo todo. Então, elas ficam nessa em volta, né, desse processo. E aí, as voltas ao trabalho, sempre trabalhando muito, sempre acelerando muito as coisas. A desinformação, ela também tem esse processo de eu jogo muita informação na TV, no rádio, na internet, nas redes sociais, eu jogo. Ou seja, quem joga, né? As classes dominantes que detêm o poder da comunicação. É importante, a gente, quando você menciona as classes dominantes, eu acho que é importante a gente caracterizar isso, né? Nós não estamos falando da classe média, né? Porque ela é vítima desse processo. É uma classe dominante mesmo, né? São os chamados donos do Brasil, referidos por Raimundo Faoro, né? Que são aquele 1% da população, 0, alguma coisa por cento, que controlam o sistema financeiro, que controlam os grandes conglomerados industriais de produção agrícola e, sobretudo, que controlam os meios de comunicação, inclusive boa parte das universidades, né? Exato. E vai discutir nas universidades. Exatamente. E detalhe, né? É uma das coisas que eu realmente me pergunto até hoje, né? As universidades que surgem, você pode ver, a gente está lá, de repente surge uma universidade, vem a propaganda da universidade para a gente na rede social. Mas essa universidade, ela é reconhecida, autorizada pelo MEC? Como que funciona? Como é que é esse processo? A gente nunca sabe se é o reconhecido, se é o autorizado. A desinformação, ela trunca, deixa a gente numa sinuca de bico, como diz assim, né? Nesse sentido. E a questão, inclusive, que envolve, Mário, essa desinformação, a classe dominante, nós não podemos esquecer que 5 famílias detêm o poder da comunicação no nosso país, entre elas Marinho, Saad, Frias, né? E os donos da RBS, que eu agora não me lembro o sobrenome, mas, enfim, são famílias poderosíssimas que detêm o poder da comunicação e utilizam os seus veículos como veículos comerciais de comunicação, né? Vendem espaços, sobrevivem, né? Sobrevivem, né? Entre aspas, mas eles vendem os espaços para isso. E é importante destacar, né, Vanessa, te interrompendo. Sim, aí, imagina. E essas famílias, muitas vezes os interesses desses grupos não está só na comunicação, né? Exato. Os interesses extrapolam, né? Por exemplo, a Folha de São Paulo, ela tem hoje uma operadora financeira. O Estado de São Paulo é controlado pelo sistema financeiro, por alguns fundos de investimento, né? No fundo, são banqueiros. A Veja foi comprada por banqueiros, né? Exato. O sistema Globo tem implicações, um monopólio muito grande, não só na comunicação, né? Se você somar os bens
da família Marinho, eles talvez sejam a família mais rica do Brasil. Então, o sistema financeiro, a especulação financeira, a política de juros, a política econômica, eles têm um interesse muito grande nisso, né? E a desinformação, a manipulação da informação, muitas vezes, é para tirar o foco da cidadania, do cidadão comum, de discutir políticas públicas, distribuição do orçamento público, porque enquanto a gente está discutindo esses, como você disse aí, essa postura raivosa, né, de violenta, discutindo questões periféricas, o orçamento da União, metade do orçamento vai para pagar juros, que beneficia esse 1%. Né? Enquanto isso, você tem os grandes investidores isentos de pagar lucro, imposto de renda sobre lucros e dividendos. E não se discute isso. E nós estamos vendo isso na campanha política, né? Porque realmente não se discute um programa econômico profundo, né, que interesse ao cidadão brasileiro. Mas nós estamos perdendo tempo aí com discussões periféricas. Você não acha isso? Total. E eu acredito que a gente, de alguma maneira, é louco isso, né? Mas, enfim, um dos processos de desinformação é a informação falsa dada de propósito para conduzir as pessoas ao erro. Né? Então, de alguma forma, as pessoas estão sendo inseridas nesse contexto todos os dias. Né? E aí, essas questões, justamente, que eu vejo, Mário, não só como questões ligadas à periferia em si, mas as questões socioeconômicas, enfim, políticas, no geral, pouquíssimas pessoas se envolvem com essas questões. E, literalmente falando, as pessoas da periferia não querem, e elas não querem mesmo ter, como é que se diz? Eles falam ter dor de cabeça com isso. Porque eles trabalham de 12 a 14 horas, porque conta-se o período que você vai trabalhar, 2h30 para ir, 2h30 para voltar. Era o que acontecia comigo. Num metrô e trem, lotadíssimo. Sabe? Então, você chegava em casa, você só queria saber de quê? De comer alguma coisa, tomar um banho e deitar para ver, por exemplo, ver TV com uma coisa que não ia te, de alguma forma, deixar a sua cabeça, a sua mente ocupada. Né? E é literalmente processo do nosso sistema isso, né? Eu faço com que essas pessoas trabalhem totalmente o dia todo, acelero o processo para que elas fiquem numa condição de pouquíssima saúde mental, pouquíssima mesmo saúde mental, porque nós somos, de acordo com a OMS, no início do ano, inclusive foi em maio que eu vi essa reportagem do Globo, falando da Organização Mundial de Saúde, citando o nosso país como o primeiro já no mundo. O primeiro no mundo com pessoas com síndrome do pânico, crise de ansiedade. Olha, esse é um dado... É o primeiro no mundo. É um dado muito preocupante, né? Porque isso, inclusive, cria um ciclo, porque as pessoas doentes, né? Adoecidas pela adversidade, produzem menos. Isso tem impacto na produtividade, gera mais pobreza, né? De tal forma que fica mais difícil romper o ciclo. Nós sabemos que no Brasil nós temos aí, pelo menos, como você disse, os dados mais recentes estão distorcidos, né? Estão superados já, porque o censo não foi feito, está sendo feito só este ano, mas pelos dados que nós temos, boa parte, quase 70% da população brasileira tem um rendimento inferior a 2 salários mínimos. Quer dizer, então, é uma situação que não deixa muito espaço para a pessoa evoluir, para ela aspirar coisas novas, exercer a cidadania. É uma pena, né? Que isso... O que nós poderíamos fazer para romper isso? A informação me parece a base, né? Você melhorar a informação. Mas como romper isso? Romper um dia de cada vez, Mário, seria de verdade, assim, inclusive no processo do meu projeto,
a psicologia ela está completamente inserida. Então, buscar, se eu não estou conseguindo dar conta do meu dia a dia, se eu estou realmente muito cansado, na verdade, assim, cansado, quando a gente está cansado, a gente cura aquele cansaço descansando. Quando a gente está estressado, a gente precisa curar a vida. O estresse, ele vem de alguma forma, porque, opa, peraí, tem alguma coisa errada na vida, vamos dar uma olhada na vida. O autoconhecimento, autoaprimoramento, amor próprio, e isso está ligado a se conhecer. E a psicologia, de alguma forma, né, aliás, de lindas formas, ela nos ensina isso. Então, todos os dias, de alguma forma, você retirar um processo que você, por exemplo, coisas básicas do seu dia a dia. Você desliga o celular, sei lá, meia-noite. E já foi provado, inclusive o Drauzio Varela tem vários vídeos falando sobre a tela do celular e a luz do celular, né? Que 2 horas antes a gente precisa desligar, 2 horas antes do sono, porque senão a gente não consegue dormir. Então, são coisas que a gente pode, aos poucos, né? Olha, o meu sono, a minha qualidade de vida é importantíssimo. Então, eu vou começar pelo meu sono, sabe? São coisas que às vezes parece pequeno, sabe, Mário? Mas não é. São coisas que a gente pode, no dia a dia, ir retirando, né? A desinformação, quando vem uma informação para a gente, eu realmente não, eu encaminharia. Numa outra ocasião, eu já, com certeza, eu encaminharia para outra pessoa, mas eu não vou fazer isso. Primeiro, eu vou checar essa informação, se essa informação é verídica ou não. E hoje, o que não faltam são institutos, enfim, agências que falam sobre aquela informação ser ou não verídica. Né? E é muito importante a gente ter contato com isso. Então, são poucas coisas que a gente, por exemplo, o fato de eu me alimentar, e isso está muito ligado, né, à saúde mental, Mário, o fato de eu me alimentar melhor, o fato de eu dormir melhor, de eu cuidar mais de mim, amor próprio, eu vou lidar melhor, eu vou cuidar da minha vida melhor, eu não vou permitir que as coisas, por exemplo, violência em si, a comunicação violenta, ela me atinja de alguma forma. Eu vou estar cuidando de mim, da minha sanidade mental, eu vou cuidar de mim diariamente. Entende? Então, esse processo de cuidado, ele também está dentro do projeto, né? As pessoas não entrarem nesse processo de desinformação, mas é um dia de cada vez, cuidando de si, né? E aí, cuidando de mim, eu vou cuidando também do outro, porque se eu cuido de mim, eu também faço, né? Eu já entendo a importância do cuidado, eu também vou passar para outras pessoas essa importância. Então, são coisas que a gente acha que são simples, né? Mas não são, mas nem tanto. Né? Principalmente nesse processo que a gente vive, né, Mário? Eu gostaria que você dissesse alguma coisa, gostaria da tua opinião, mais especificamente, a respeito das notícias falsas que circulam nestas épocas de disputa eleitoral, né? Porque no Brasil a nossa democracia é frágil, nós sabemos disso, né? Nós temos uma tradição de interromper processos democráticos segundo o interesse dessa elite, vários episódios no Brasil. Sim. E não só isso, né? Além de interromper, a prática democrática, a cidadania brasileira é fraca. A democracia é basicamente representativa, as pessoas votam e viram as costas e esquecem, muitas vezes, em quem elas votaram. Às vezes, elas não compreendem muito o processo eleitoral, né? Elas não compreendem muito o papel de cada agente público nesse processo, o que faz o Senado Federal, o que faz a Câmara dos Deputados, qual é o papel do presidente da República, do prefeito, dos vereadores, do governador, né, dos deputados estaduais. Qual o impacto você acha que a informação poderia ter para melhorar o exercício dessa cidadania e para que as pessoas compreendam que política não é uma coisa ruim, é necessária, né? É tão necessária e importante que as elites econômicas, esse 1% que detém o poder, faz política o tempo todo, né? Esse pessoal usa a política
para obter as vantagens econômicas o tempo todo. Então, eles participam, desinformando, apoiando candidatos, espalhando notícias falsas, né? O que se poderia fazer para melhorar isso durante esse processo político agora? Processo eleitoral, melhor dizendo. Em primeiro lugar, Mário, assim, o que eu entendo, de fato, que as pessoas precisam, de alguma maneira, entender onde elas estão nesse processo. Onde cada um está. Qual é a minha situação agora? Por exemplo, tenho amigos, e amigos que moram, inclusive, no Grajaú, que estão passando fome nesse momento. E não tem como fazer 3 refeições diárias. Então, entender o meu papel, entender onde eu estou e por que eu estou passando por determinadas questões. Por que minha família está passando por determinadas questões. E aí, Mário, uma outra coisa, né, uma questão. Como a nossa população, 60% tem apenas ou sequer o ensino médio, nós precisamos, de alguma maneira, colocar para elas realmente o que está faltando para você, qual é a sua dor. Nesse momento, qual é a sua dor? O que você está sentindo com tudo isso que está acontecendo? O que você passou nessa pandemia? O que sua família passou nessa pandemia? Conversar, né? Conversar com essas pessoas, aliás, cada um, inclusive, né? É que, infelizmente, Mário, nesse momento, nós temos ainda um processo muito grande de comunicação com violência instalado na nossa sociedade. A gente não consegue ainda transmitir. Por quê? Porque essas pessoas, de alguma forma, elas vão dizer, esse aí é esquerdista, esse aí é não sei o quê. E aí você vai conversar com essas pessoas, começar a conversar com elas, e você não consegue, de alguma forma, falar. E é esse o processo. Então, entendimento, onde eu estou, o que está acontecendo comigo neste momento. E o que está acontecendo? Se naquele processo eu fui envolvido e eu fui muito prejudicado, eu tenho que começar a fazer alguma coisa. Eu não posso depender das pessoas para fazer algo totalmente. Eu dependo, sim, uma parte, mas não totalmente. Uma outra, eu também tenho que me movimentar. Eu também tenho que buscar. E, na verdade, buscar informação é o primeiro passo. O mais importante é o conhecimento. A informação é, obviamente, válida, mas, detalhe, que a gente veja que a informação é verídica, né? Consulte, de fato, é a busca pelo conhecimento. Né? Quando a gente vai verificar se aquela informação é verídica mesmo, a gente começa a buscar o conhecimento nesse processo. Inclusive, o importante é você aprofundar a comunicação. Aprofundar a comunicação. Porque esse é outro problema. Muitas vezes ela é apresentada de forma superficial. Sim. Por exemplo, a inflação caiu, nós estamos em deflação. Aí, se você não compreender o que como é calculado o índice de inflação, vai dar a impressão que isso melhorou a vida de todo mundo. E aí você vai ver, não é verdade, porque os alimentos, por exemplo, mesmo no mês de deflação, eles subiram. Aí, quando você pega essa população brasileira, que é majoritária, muito majoritária no Brasil, que gasta boa parte dos seus rendimentos, né, da sua renda comprando alimentos, então a inflação para ele não é 5%, 7%. A carestia dos alimentos é muito maior que isso. Sim. E eu não sei o que é que se poderia fazer, além de ter paciência, no sentido de difundir essa cultura de cobrar informações, de tentar compreender por que os juros no Brasil são os mais altos do mundo, né? Por que a pessoa vai a uma loja, compra uma geladeira e paga 2, não é? Porque os juros, muitas vezes, são abusivos, não é? Sim. Quem determina isso? Quem é o responsável por essa política de juros? A gente tem que compreender isso em profundidade, entender que isso começa a ser construído da base. Nós estamos vendo aí hoje uma campanha eleitoral que tem muitos candidatos que eu tenho visto aí, a deputado federal, a deputado estadual,
que na propaganda eleitoral dele, ele não menciona o governador, o presidente da República e o senador, porque para ele tanto faz, entendeu? Porque o projeto pessoal dele não tem nenhuma ligação com o projeto de país, com a política econômica, com política de juros, com inflação, com agricultura familiar, com financiamento da agricultura familiar, com abastecimento, não é? Por isso, Mário. Com saúde pública, e as pessoas muitas vezes são levadas, vou votar porque ele é daqui, ele é bonzinho, eu conheço. Não é esse a principal questão de onde é o candidato. Ele pode ser teu vizinho, mas ele vai lá e vota contra as políticas econômicas que te afetam. Mas, Mário, desculpa te cortar, só para não perder o raciocínio do que você está me falando, que está trazendo agora, que é muito importante. Mas existe um processo que nós precisamos ir de verdade, na base, trabalhar e muito bem, que as pessoas precisam, de fato, entender que elas pertencem a um coletivo. Esse individualismo, Mário, ele acabou, literalmente, ele acabou com o nosso país, aliás, não só com o nosso país, com o mundo também. Porque as pessoas, elas estão preocupadas, neste exato momento, ok, eu estou aqui, eu preciso comer, eu vou trabalhar 12 horas e eu vou trabalhar duro, e se eu trabalhar duro, eu consigo ganhar, eu consigo ser rico, sabe? Tem um sonho, uma coisa muito grande. Então, Mário, eu acredito que seja a base de tudo, começar pelo tratamento da saúde mental. Literalmente, Mário, porque nós temos aí uma característica, um trauma, né, muito grande nessas gerações anteriores, inclusive gerações baby boomers e X, são gerações que cresceram, não todos, né, não posso generalizar, mas muitos sem carinho, sem afeto, sem amor, e aí foram aprendendo coisas, Mário, assim, na correria do dia, no dia a dia. Então, as pessoas precisam, para aprender qualquer coisa, Mário, a gente precisa primeiro entender como que eu posso aprender. Eu não quero aprender, eu não quero ler. Quanta gente a gente encontra dizendo, eu não quero ler, eu não gosto de ler. Mas aquela pessoa, que é o meu caso, inclusive, eu até os 28 anos, eu não sabia interpretar texto, Mário. Eu não sabia interpretar textos. Então, eu falava que eu não gostava de ler, mas eu não falava para as pessoas que eu não interpretava textos. Eu li um livro, para mim, era a mesma coisa que está lendo, sabe? Eu não conseguia entender. Então, é um trabalho que realmente começa pela psicologia, nesse estudo que eu estou fazendo, começa pela psicologia, e aí vai para a comunicação e vai para a educação. Porque aí sim as pessoas vão começar a entender que é muito bom se conhecer, que é muito bom a gente conhecer também as coisas, ampliar os horizontes através da leitura, sabe? Então, eu acredito num trabalho realmente de muito lá atrás, da base, totalmente. Inclusive, até trazendo o que o Sidney perguntou aqui sobre a concessão, né, da TV, as questões dos meios de comunicação, eu bati o olho, eu vi a concessão pública, portando a serviço do poder instalado, avaliar a seguinte: quando a gente começar a entender, Sidney, que esses veículos comerciais de comunicação, eles trabalham a serviço de quem domina, ou seja, das classes dominantes, que são 1% no nosso país, que são os bilionários do nosso país. Quando a gente começar a entender, a gente vai começar a reivindicar questões muito importantes, principalmente a democratização, né, da mídia, dos veículos no geral, né, e toda uma regulamentação, porque precisa regulamentar. Não dá mais para a gente ter veículos de comunicação que esbanjam, enfim, gente, só a principal família, que é a família, obviamente, a dona do Canal 5, só eles têm mais de 30 canais. E muitas vezes esses canais, quando você vai
examinar mais de perto, eles estão distribuídos entre oligarquias locais, especialmente oligarquias que dominam a política. Exatamente. Você vai ver, vai no Pará, tem um grupo que domina, você vai para o Pernambuco, é mais ou menos a mesma coisa, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, então, o próprio governador domina a mídia hoje. Exato. Ele tem praticamente o controle da mídia, o pai dele tem uma Sim. influência grande, né? Esse pessoal tem emissoras de rádio, cadeias de emissoras de rádio, televisão, jornais, né? E isso vai criando uma deformação do conhecimento, né? Total. E vai manipulando as pessoas. Para romper isso, eu acho que precisa mesmo alguma regulamentação, né? De tal forma que seja um sistema plural. Você não pode ter uma rede de TV que fale para todo o Brasil. É importante você ter programação local, diversificada. Você não pode ter uma única rede de TV, né? Você precisa de uma rede pública que não tem... É diferente da estatal, ela pode até ter uma sustentação estatal, mas ela precisa ter controle da população a respeito dos objetivos da informação. E, num último ponto, se eu entendi bem, o que você diz é que nós precisaríamos de um projeto pedagógico diferente nas nossas escolas, é isso? E o projeto literalmente estuda sobre esse projeto, esse novo, né? Mas aí, Mário, envolve uma nova economia junto, tá? Porque nossa economia é o lucro hoje acima, infelizmente, é o lucro acima da vida. E a desinformação, Mário, ela é usada literalmente, né, para que se tenha cada vez mais lucro acima da vida. Né? Nós estamos nesse processo no momento. Então, esse novo literalmente usar, né, maravilhosamente a psicologia nas escolas, tratando desde quando permitido, desde pequeno, né, com os pais, lá de trás, sabe? E, nesse sentido, as pessoas entendendo essa importância de participação na própria vida, na vida do coletivo, a solução, né, comunitária, né? Exatamente. Inclusive a economia, exatamente, né? Nós temos modelos nesses tempos neoliberais, né? Que o Brasil tem um neoliberalismo muito aprofundado, vive um modelo muito aprofundado do neoliberalismo, atrasado, né? Porque nós estamos fazendo isso hoje, quando o Chile, os Estados Unidos e a parte da Europa fizeram isso na década de 70, 80. Então, nós estamos falando de 30, 40 anos atrás, né? E eles estão colhendo o resultado até hoje, resultados negativos, concentração de renda, aumento da pobreza da população, diminuição dos direitos sociais. Então, esse modelo neoliberal, ele não é o único, passa pela informação, porque as pessoas acham que a economia tem que ser assim mesmo. Não tem que ser assim. Nós poderíamos ter cooperativas, né? O MST está dando um exemplo disso, está montando cooperativas e produzindo, né? Tem uma grande produção agrícola, da agroindústria, as cooperativas de financiamento, né? As cooperativas regionais, os bancos públicos estaduais que foram dizimados, a economia solidária, né? De qualquer forma, o tipo de amparo aos micros e pequenos empresários, né? Para que eles sobrevivam, eles não podem ser tratados como são tratados hoje, como se fosse um grande empresário. E, na verdade, no Brasil é isso, né? É um salve-se quem puder. Ó, se vira aí, se você for bom, você fica igual o dono da Ambev, né? Lamentável, Mário, é lamentável. E detalhe, Mário, uma coisa que é muito importante também, para a gente trazer à tona, nós temos no nosso país, não, na verdade, no mundo todo, um processo que a desinformação usada como tática para iludir as pessoas e mantê-las sem que amadureçam
a mentalidade, o mental amadureça. Então, adultos infantis, inclusive quem fala sobre isso é Winnicott, também é um dos que fala, né, sobre esse assunto. Ele é pediatra, enfim, estudioso, nossa, tem muita coisa, galera. Realmente, de fato, é muito legal quando a gente tem um acesso a esses estudos e a gente consegue entender por que nós estamos nesse processo, como praticamente adultos infantis. A gente não sabe lidar, principalmente com o nosso próprio eu. A gente tem muitas pessoas que não sabem lidar com o seu próprio eu, não se conhecem, porque elas estão tão no automático no dia a dia da aceleração desse capitalismo, na vida delas, né? Elas não são capitalistas, mas o capitalismo acelera a vida delas, de fato. Então, acelera de uma forma que ela fica completamente jogada no meio disso tudo. E aí ela não consegue o principal, que é trabalhar a sua mente diariamente para esse amadurecimento, que o Winnicott fala exatamente isso. O amadurecer acontece até o fim, até o nosso último dia aqui nesse planeta. Né? É até o fim, até o último minuto. E nesse processo de amadurecimento, é praticamente como se a gente reproduzisse o infantil na nossa vida neste exato momento. Por isso que a gente vê tantas discussões, birras, teimosia, insultos, muitas pessoas que mentem, inclusive, né, para defender, né, um lado que é o lado do ego, o orgulho, a vaidade ao extremo, sabe? Então, por isso que eu realmente, nesse projeto de pesquisa, Mário, eu envolvo muito a psicologia e lá no início mesmo, porque eu não vejo outra saída, é a mente que trabalha para a gente falar melhor, para a gente ampliar horizontes, não é outra coisa, né? Então, a mente, é ela que é usada o tempo todo, né? Não tem como. Nesse sentido, eu acho que você explica até porque desse discurso violento, né? Exato. Que impede a discussão política racional, né? Desapaixonada, buscando dados, políticas públicas efetivas, aquilo que realmente afeta o dia a dia das pessoas, né? A qualidade de vida, a segurança da família, a segurança alimentar, a segurança no trabalho, enfim, a qualidade de vida, né? E aí, muitas vezes, a pessoa... hoje, a discussão fica mais voltada para a discussão de temas que não são efetivos da realidade das pessoas, né? São hipotéticos. Por exemplo, nós temos que ter nossa liberdade. Uai, mas que tipo de liberdade? O que é liberdade? Mas tem a questão da ameaça comunista. Mas aí você pergunta, as pessoas não sabem o que é comunismo, né? Nossa bandeira jamais será vermelha. Mas o que significa isso na prática, né? Nós temos que estar discutindo o que é que nós vamos fazer com a saúde pública, qual o modelo de educação que nós queremos, qual o investimento que faremos em ciência e tecnologia, não é? Qual é o modelo de agricultura que nós queremos? Nós vamos reindustrializar o país? Qual o tipo de emprego que nós vamos gerar? Né? Como é que a renda vai ser distribuída? Como é que nós vamos fazer para cobrar imposto das pessoas? Porque hoje você cobra imposto no alimento, no remédio, e não cobra imposto, por exemplo, você isenta de imposto a parte dos exportadores, né? Que vendem os nossos alimentos para fora, produtos hipoteticamente poderiam alimentar a população brasileira sem pagar impostos. Exportam minério sem pagar impostos. Isso não entra na discussão. Talvez essa política de desinformar, de gerar o ódio, o objetivo seja esse mesmo, né? Mudar o foco. Então, de tal forma eles utilizam essas ferramentas de desinformação que eles vão criando, né, um processo de, por exemplo, a ameaça comunista, né, violência. Eu fico acuada, né? Eu me armo,
Ou seja, eu me armo, eu posso não ter uma arma, mas eu me armo porque a violência, ela não é só violência física, ela pode ser violência verbal, psicológica, enfim. A pessoa pode verbalmente te ferir muito mais do que um soco, né, digamos assim. Sim. E isso é esse processo que eles querem para manter o máximo possível pessoas fora. Enquanto isso, as pessoas vão elegendo lobistas, que são pessoas que representam grandes corporações, né? Grandes corporações, grandes empresas, ou até mesmo os interesses do local ali, né? Enfim, interesses de outras empresas e tal. E nesse processo, os lobistas são eleitos, vão, obviamente, defender os interesses dessas empresas e a população que fique à deriva. Sim, e a população precisa de um falso inimigo, precisa estar insegura, aterrorizada, porque aí ela tem medo, né, de participar do processo, ela se sente alijada, sem discutir em profundidade o que é que está sendo feito realmente com o país, não é? Com a sociedade, que modelo de sociedade nós queremos? Uma sociedade que continue entre as mais desiguais do mundo, como nós temos hoje, né? Como você disse, com 33 milhões de pessoas passando fome, com metade da população não sabendo se poderá ou não alimentar sua família, com habitação precária, sem segurança pública, com o crime organizado, seja ele ligado à delinquência comum ou às milícias, né, como no Rio de Janeiro, tomando conta de boa parte do país, né, e aterrorizando as pessoas que só querem viver, né, viver bem. Então, nós temos que refletir muito sobre isso. Eu acho que a tua participação aqui foi extraordinária, nos trouxe uma visão muito boa. Essa conversa, eu acho que precisa ser ampliada, né? Eu vou deixar aí a Fabíola trazer as questões eventuais, e depois eu gostaria que você dissesse como é que as pessoas podem participar desse movimento. Né? Quais os canais para que elas se integrem nesse movimento? Sim. Fabi, começa? Pode ser? Pode ser. Então, eu vou só ler aqui a pergunta do Sidney, né, que eu já coloquei aqui para vocês, em relação à opinião da Vanessa com relação ao serviço prestado para a informação das igrejas, né? E aí eu queria aproveitar e também fazer uma pergunta aqui, porque me inspirou bastante essa reflexão da Vanessa, de como a gente tem que, com pequenos gestos também, né, no nosso cotidiano, fugir um pouco dessa lavagem cerebral que também esse excesso de informação nos traz, né? Então, a minha pergunta é se você acha que também a gente dá uma escapada, né, para alguma expressão artística, né, ou trocar o celular pelo livro, se tem alguma recomendação nesse sentido que a gente possa aplicar, né, também para buscar conhecimentos com outra qualidade, né? E mais a pergunta que meu pai já fez aí, acho que com essa rodadinha de 3 perguntas você pode comentar, Van. Obrigada. Beleza, imagina, eu que agradeço muito a oportunidade, pessoal, de verdade, assim, é muito importante a gente colocar para as pessoas, né, aquilo que, de fato, nossa, me consome muito ver as pessoas, no geral, tendo N problemas, principalmente com a sua saúde mental, não cuidando de si mesmo, não se amando, e uma série de coisas. Uma das coisas até, Fabi, a arte, a cultura, né? A gente só tem vontade mesmo de ir a algum lugar, a arte, a cultura, quando a gente vê a importância disso através da TV, das redes sociais, né? E, no geral, nesses últimos 4 anos, a gente só teve o desmonte de várias coisas. Então, é bem complexo nesse momento, inclusive, para algumas pessoas falar sobre a arte, falar sobre a cultura. Nossa, outro dia eu fui levantar esse assunto da arte e da cultura com uma pessoa, estava lá no posto de saúde falando sobre isso. Não, são todos que roubam a Lei Rouanet.
Ou seja, a desinformação foi tamanha e conseguiu fazer com que as pessoas entendessem que até a arte e a cultura não é bom. Como não é bom? Como isso? Né? Como isso pode ser? Como é que a gente pode aceitar esse tipo de coisa, né? Nesse processo? E aí, justamente a importância, né, de falar sobre essa saúde mental lá no começo. Sobre a pergunta do Sidney também, eu queria até levantar, né, Estado laico. Eu acredito muito demais nesse Estado laico, apesar da gente, nesse momento, estar passando por N situações complicadíssimas nesse sentido, em que as pessoas confundem tudo, né? A questão política com, enfim, no Deus e tudo mais, envolvendo, né, a religião nos processos também internos. Então, essa desinformação, nesse sentido também, Sidney, infelizmente, ela acontece demais. E vai levar um tempo ainda, eu acho, para a gente ainda entender esse processo do nosso Estado laico, né? De não envolvermos, né? Porque não há o que temer, né? A respeito da liberdade religiosa no Brasil, é uma falácia você dizer que alguém vai ameaçar a liberdade religiosa, porque está na Constituição. Né? O direito à manifestação religiosa é pleno no Brasil, para todas as religiões, e tem que ser assim. Religião é uma questão de foro íntimo, né? Como diz o nome, é uma religação, né? Religião, religar, né? É a religação da pessoa com Deus. Isso aí cada um vai fazer do seu jeito, segundo a sua crença, segundo a sua fé. E quando você mistura isso com a política, com a disputa, né? Pelo poder e, sobretudo, pelos recursos públicos, né? Pela capacidade de influir na administração pública, ela é ruim para a religião, porque ela acaba tirando da religião o sagrado, né? Traz a religião para a coisa material. Do dia a dia das pessoas, né? Transforma tudo na questão material, e é ruim para a política, porque ela tira da política aquilo que é o mais sagrado, que é o diálogo, que é o convencimento, que é a discussão de políticas públicas, independentemente da religião de cada um. O Estado não pode discriminar ninguém pela cor, pelo sexo, pela liberdade, né, de escolher a sua manifestação, a sua sexualidade, né, pela sua origem étnica. O Estado não pode, o Estado é para todos. Então, não pode a religião transformar o Estado numa coisa fundamentalista. Isso é uma coisa muito perigosa, né? E essa comunicação a gente não pode generalizar, né? Muitas igrejas fazem a comunicação dentro dos seus cultos de forma desapaixonada, sem envolvimento político. Agora tem um grupo de pessoas, né, que usam a religião para fazer comércio, para enriquecer, né, para obter vantagens públicos e para enriquecer. Essa aqui é a verdade. E o nosso sistema, infelizmente, o sistema econômico, ele praticamente favorece o tempo todo o enriquecimento ilícito. Né? É o tempo todo favorecendo enriquecimento ilícito. A gente sabe que só fica bilionário, só fica milionário nesse sistema econômico, de fato, gente, não tenho o que falar, desculpa, mas é fato mesmo. Só fica bilionário aqueles que ou exploram a mão de obra, né, de alguma forma, sonegam, né? Tem várias, nesse sentido, são formas completamente, ilegais, gente. Não, e você explorar pessoas para crescer, já acho tão complicado. Mas né? E isso acontece demais. E é interessante dizer que essa construção é legal.
Nós não estamos falando aqui que essas pessoas infringem a lei, é pior, porque elas, aí é que está, elas elegem lobistas para o Congresso. Sim. E adaptam a lei aos seus interesses. Aos seus interesses, exatamente. Basta ver que no Brasil a escravidão foi legal durante 400 anos. Né? Ninguém questionava, estava na lei. Né? Aquilo era legal, era previsto em lei. Né? Exatamente. As pessoas podiam ser escravizadas. E isso vale para as isenções tributárias, vale para o modelo de tributação, o que é que paga imposto, o que é que não paga, né? Vale também para o judiciário, que muitas vezes certos processos ficam anos. Não são interessantes, né? Porque não interessa aos poderosos. Exatamente. E é esse conjunto que a gente precisa compreender para saber, como diz você, um passo a cada dia sua agonia, né? Um passo por vez, a gente ir desarmando essas amarras e construindo uma cidadania plena, onde as pessoas saibam o lugar que ocupam, né? E lutem pelos seus direitos básicos, né? Que estão na Constituição, que é direito à habitação, à alimentação, à dignidade, segurança, né? É importante, Mário, a gente deixar também, eu gostaria até de propor uma reflexão aqui também, deixar para as pessoas isso, sobre as questões hoje que a gente, principalmente para a gente tentar deixar de lado um dia de cada vez. Quais os motivos que eu escolhi para seguir determinados perfis nas redes sociais? Por exemplo, isso é uma das reflexões. Por que eu sigo fulano, ciclano, beltrano nas redes sociais? E a gente sabe que as redes sociais aprofundam ainda mais, não só a desinformação, mas também a minha ansiedade de ter uma vida melhor, né? Dentro do processo, né, que a gente vive, mas aprofunda, né, as pessoas, o selfie, né, as viagens, essas coisas e tudo mais, vai deixando quem está vendo muito mal. E aí você vai ficando mal, e de repente quando você vê, fala, poxa, mas eu trabalho, e eu não consigo sair de onde eu não consigo sair daqui. E aí, por que você segue essas pessoas nas redes? Né? Ou dentro e fora das redes também. Né? A gente pode, inclusive, refletir sobre a necessidade de estar online o tempo todo. Tentar desligar o celular 2 horas antes de dormir. Né? Essa transformação, de alguma forma, ela vai acontecer aos poucos, é um dia de cada vez. Eu levei praticamente 2 anos para desligar o celular 2 horas antes de dormir. Entendem? Foi um processo, ou seja, e aí o que aconteceu? Eu comecei a adotar práticas de meditação e de exercício de respiração antes de dormir, de qualidade de vida, porque eu não vou conseguir discutir, falar sobre políticas, questões sociopolíticas e econômicas no dia a dia, se eu não tiver um sono bom, se eu não estiver me alimentando bem, né? Se eu não tiver, sei lá, de alguma forma, se eu não estiver bem comigo mesma, eu não vou conseguir falar nada das vidas, ou melhor, da minha vida e da vida das pessoas também, né? Das questões políticas. Eu não vou conseguir. Perfeito. Então, esse é um processo, né, inicial, assim. É só uma proposta de reflexão nesse sentido. Perfeito. Nós tivemos aqui, então, o privilégio e a alegria de conversar com a Vanessa, né? A Vanessa Golo, recebemos informações preciosíssimas. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, a quem nos verá depois, né? Sem ser ao vivo, e renovar o agradecimento. Vanessa, é uma alegria e sempre que possível nós vamos explorar você, porque eu acho que esse assunto é básico para fazer as transformações sociais que nós precisamos. Tá bom? Agradeço demais. Agradeço muito a presença. Imagina, eu que agradeço. Super, se vocês quiserem conhecer o Me Respeita,
O Me Respeita é instagram.com/merespeitapô. Eu vou colocar aqui depois nos comentários para vocês o link, se vocês quiserem. O projeto em si, ele é pequeno ainda. O projeto grande que eu estava trabalhando e estou trabalhando é na internet com outro grupo chamado Boleto Mais Um. Né? Enfim, online e offline. Se vocês quiserem conversar, fiquem à vontade também para me procurar. Obrigada pela oportunidade, Mário, Fabi, de verdade. Obrigado. Obrigada a você. E seguimos aí trocando. Valeu. Um beijo. Valeu. Obrigada. Beijão. Beijão. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.